Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso mostrando uma necessidade de vigilância e alertando contra os perigos e investidas que a igreja sofreria em toda a sua existência. Paulo alerta que a igreja enfrentaria uma verdadeira luta espiritual. Conforme ele menciona, não seria contra carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, potestades e príncipes das trevas deste século. Paulo alerta que a igreja deveria estar preparada e usar as armas que Deus colocaria à sua disposição pela sua graça e misericórdia. A primeira recomendação de Paulo é que deveríamos, como igreja, nos fortalecer no Senhor. Fortalecer-se em Deus é conhecer e saber o que Jesus representa para nós como igreja. É valorizar seu ensino, sofrimento, sacrifício, morte, ressurreição, ascensão e crer e esperar ardentemente a sua prometida volta para nos levar para Ele mesmo e seu glorioso reino, conforme sua maravilhosa promessa. Fortalecer-se no Senhor é ter a consciência de que teremos aflições neste mundo, mas também o consolo de saber que Jesus venceu o mundo. A Escritura afirma que quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É saber que Jesus é a rocha eterna e que nele jamais seremos derrotados. Fortalecer-se no Senhor é saber que podemos descansar nele e confiar toda a nossa vida nele. É saber que, se Deus é por nós, quem será contra nós? É ter a consciência que, se o Pai entregou o seu próprio Filho por nós, como não nos supriria em todas as nossas necessidades e, por fim, nos colocaria eternamente em seu glorioso reino? A segunda recomendação de Paulo era para que a igreja se fortalecesse na força do poder do Senhor. O apóstolo Paulo afirma que um mensageiro de Satanás lhe atingiu com o chamado espinho na carne, pelo que Paulo ora a Deus para que lhe fosse retirado esse espinho, mas a resposta divina foi: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por fim, Paulo ensinou as coisas que viveu, alegrando-se sobremaneira nas perseguições, injustiças, injúrias, para que o poder de Cristo nele habitasse.
porque dizia: quando estou fraco, sou forte. O rei Davi, quando em sua peleja com o terrível Golias, mesmo sendo um jovem franzino e de gentil aspecto e sem experiência em batalhas, esforçou-se em Deus com uma palavra forjada de autoridade em Deus, afirmando: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo ele te entregará em minhas mãos e tu verás que há Deus em Israel. Observe que Davi não estava confiado em si mesmo, mas derrota seu inimigo em nome do Senhor dos Exércitos. Fortalecer-se na força do poder do Senhor é estar crucificado com Cristo para que não vivamos nós, mas Ele viva em nós. A velha natureza deve estar crucificada em Cristo para vencermos esta batalha. Paulo afirma que as armas da nossa milícia e que Deus colocou à disposição da igreja são poderosas em Deus para destruir fortalezas e levar todo pensamento cativo ao conhecimento de Cristo. Através dessas armas, seríamos revestidos e protegidos contra qualquer ataque maligno. Ele diz: tomai toda a armadura de Deus para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo e resistir no dia mau. O primeiro aspecto da armadura registrado por Paulo era a necessidade de cingir o nosso lombo com a verdade. Sabemos que o diabo é o pai da mentira e que ele é mentiroso desde o princípio, porque nunca se firmou na verdade, e que o mundo está morto nele. Diz também a Escritura que ele é o sedutor de toda a humanidade e que veio para roubar, matar e destruir. Jesus é a verdade, a sua palavra é a verdade. E firmados nela, estaremos seguros e não seremos jamais confundidos. Edificada em Jesus, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, pois ela está firmada nesta verdade eterna. Vivemos um momento de apostasia e de ventos de doutrina soprados por homens ímpios e obreiros fraudulentos. Mas tendo a palavra como luz para o nosso caminho, estaremos seguros. A segunda instrução de Paulo é que devemos vestir a couraça da justiça. Quando falamos em justiça, lembramos que fomos justificados pela graça de Jesus. E graça é favor imerecido. É lembrar que nós o amamos porque ele nos amou primeiro e que o Pai nos trouxe até seu Filho, para que nele fôssemos guardados e conservados. Assim, a couraça da justiça é reconhecer que, imerecidamente, ele nos amou, nos chamou e nos salvou pela sua maravilhosa graça, tendo nós a consciência de que, confiados em nossas obras, jamais estaríamos blindados diante do inimigo e suas hostes. Paulo também recomenda que calcemos nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Isto é, que em nossa caminhada neste mundo sejamos luz, que o nosso bom testemunho seja irrepreensível diante de todos, sabendo que todas as coisas estão patentes diante dos olhos de quem temos que prestar contas. É anunciar a toda criatura que o reino de Deus está próximo. É anunciar as boas novas de salvação. Ainda segue Paulo recomendando que deveríamos usar o escudo da fé para apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Sabemos que a fé é dom de Deus, como tudo o resto provém dele, e que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, e sem ele nada podemos fazer. O livro de Hebreus, no capítulo 11, menciona homens e mulheres que viveram e testemunharam desta fé. Mortos à espada, queimados vivos, lançados nas arenas, sendo devorados por leões, mas não a negaram, pois buscavam uma pátria melhor, pelo que Deus não se envergonha de chamá-los filhos, pois já lhes preparou uma cidade. Esta fé é viva, é escudo poderoso, pois quem crê jamais será confundido. E sem esta fé, jamais veremos a Deus. Por esta fé, o justo viveria, e devemos batalhar por ela, pois de uma vez por todas nos foi entregue. Pois nós sabemos que andamos através dela e não pelo que vemos. O apóstolo ainda fala no capacete da salvação. Quando entendemos que a nossa mente deve estar protegida e conduzida pela esperança desta salvação, e que devemos pensar nas coisas do céu e não dos valores terrenos. Mente de Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, deve ser a nossa postura. Olhando para o alto, e que o nosso tesouro esteja no céu, onde ladrão nem traça podem roubar ou destruir. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, completa a armadura de Deus. Através dela vencemos o mal. Pela palavra nós fomos criados, somos sustentados e seremos, por esta palavra, salvos da ira de Deus. Jesus, palavra viva, no dia determinado pelo Pai, virá nos buscar para o seu reino eterno. Por fim, o conselho final de Paulo é que deveríamos estar em oração e vigilância, e em toda a perseverança por nós e por todos os santos, sabendo que esta luta espiritual está sendo enfrentada por toda a Igreja de Cristo ao redor da terra. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Ora vem, Senhor Jesus.